Olá, irmãos. Vamos a mais um estudo do nosso breve catecismo de Westminster. E para iniciar, nós vamos ler o nosso texto básico, que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a orientação do Teu Espírito, a iluminação do Teu Espírito para nos fazer entender a Tua Palavra, para que por meio dela nós possamos ser edificados e também possamos viver de acordo com a Tua vontade, aplicando no nosso dia a dia para testemunhar dos Teus grandiosos feitos. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nossa pergunta hoje é a pergunta de número 33 e ela vai tratar da justificação. E nós já vimos na lição anterior que sobre o chamado eficaz. E o chamado eficaz, aprendemos que é a obra gloriosa do Espírito Santo que convence o pecador a aceitar livremente a obra de Cristo para a sua salvação. Hoje nós veremos que aqueles que foram eleitos e que foram chamados por Deus para a vida, através da sua graça eficaz, eles são também definitivamente justificados. E esse é o nosso tema hoje, justificação. O que é justificação? Essa é a nossa pergunta. E a resposta, ela é bem complexa e ela traz muitas informações sobre a questão da justificação. Então a resposta do que é a justificação é a seguinte: é um ato da livre graça de Deus, ou seja, a graça de Deus não sofre nenhuma interferência, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, e isso somente por causa da justiça de Cristo, que é em nós imputada e recebida somente pela fé. E as referências estão lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, as referências sobre a justificação, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Romanos, capítulo 6, Romanos 4, 6, também no 5, 18, e Gálatas 2, de 1, Gálatas 2,16. São as referências que depois os irmãos podem procurar e comprovar a respeito da justificação. Mas vamos qual é o significado da palavra justificação. Então, o significado da palavra justificação, ela vem de um termo jurídico que significa absolvição da culpa por meio de um fiador. E significa inocentar, declarar a pessoa justa, tratar a pessoa como uma pessoa justa. Soteriologicamente falando, ou seja, estamos falando da doutrina da salvação, é um ato de justificar que implica na imputação, ou seja, na atribuição. Essa palavra imputar significa atribuir, essa atribuição da justiça de Deus no pecador por meio da obra de Cristo. Então, a justificação ela vem através dos méritos de Cristo, da obra de Cristo em nosso favor. Nesse sentido, a justificação é um ato judicial onde o eleito é declarado inocente porque os seus pecados foram imputados, ou seja, foram atribuídos a Cristo. Isaías 53, no versículo 5, deixa isso bem claro ao dizer que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades,
e que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Romanos capítulo 8, versículo 33, diz que depois da justificação, ninguém pode levantar acusação contra os eleitos de Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem nos justificou. Então, se Deus nos torna justos, quem é que pode levantar alguma acusação contra aquele que Deus justificou, contra aquele que Deus tornou justo? A justificação, ela é somente pela justiça perfeita de Cristo, e nenhum ato de justiça do próprio homem serve de fundamento para a sua justificação. Então, a justificação é um ato privativo de Deus. O homem não tem colaboração nenhuma com a sua justificação, porque ela é imputada, ela é colocada no homem. Não é que o homem tenha algum merecimento, mas Deus, pelo seu amor e pela sua graça, ele atribui ao homem essa justiça pelos méritos de Cristo. Então, Deus não nos justifica porque nós temos algum valor, mas ao nos justificar, nos faz de grande valor. Ou seja, nós não temos nenhum valor que possa merecer a justificação, mas quando somos justificados, Deus atribui a nós um grande valor, que nós vamos ver mais a seguir qual é esse valor. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz que nós obtemos a redenção pelo sangue de Cristo e a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então veja bem, é o sangue de Cristo, é o sacrifício que ele fez, através da riqueza da sua graça, somente pela graça de Deus que nós somos justificados. E nós temos aquele que conduz o meio, o instrumento da nossa justificação. Qual é o instrumento da nossa justificação? É a fé em Cristo. E essa fé em Cristo é um dom de Deus e é o único instrumento para a justificação. Veja bem que a fé não é a base da justificação, porque a base da justificação é o sacrifício de Jesus Cristo. Mas a fé é o instrumento que nos leva a entender, a compreender e aplicar esse sacrifício da justificação de Cristo em nossas vidas. Em Romanos 5, versículo 1, diz que nós somos justificados mediante a fé. Então, a fé, ela faz a mediação da graça de Cristo. Então, é pela fé que nós compreendemos, é pela fé que nós cremos no sacrifício de Jesus. Então, a fé é um dom de Deus e não se constitui em mérito, nem pode ser transformada em obra meritória para a nossa salvação, porque não é a fé a base da nossa salvação. A fé, ela nos conduz à salvação, ela nos mostra a obra de Cristo. Romanos 3,28, assim assevera: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, o homem não pode fazer nenhuma obra da lei, não pode ter nenhum mérito para poder merecer o favor de Deus. E o mecanismo, a justificação, ela tem um mecanismo e tem um processo. Se a gente for analisar direitinho, a primeira coisa que nós vamos concluir é que Deus, o Supremo Juiz, por causa do pecado de Adão, ele condenou toda a humanidade. Toda a humanidade foi condenada em Adão. A palavra diz que o primeiro homem, ele trouxe o pecado, o primeiro Adão, e o segundo Adão, ele trouxe a salvação, que é Cristo. Então, o homem toda a humanidade foi condenada em Adão. E dentre os condenados, todos eles foram condenados, a palavra de Deus, que todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Então, entre esses condenados, Deus escolheu alguns para a sua salvação. E nós não vamos julgar aqui o mérito porque que Deus escolheu isso, porque nós não podemos compreender. Isso é um mistério de Deus. Ele quis e escolheu alguns daqueles que foram justamente condenados
E no devido tempo, ele enviou Jesus Cristo para cumprir a sentença de morte que pesava sobre essas pessoas, né, que foram condenadas. Então, os eleitos de Deus, eles recebem agora a graça de Cristo, e Cristo vem a esse mundo para pagar o preço do pecado, e ele vai ser morto e condenado em nosso lugar, para que através da sua morte nós pudéssemos alcançar a vida eterna. E no crédito de sua justiça perfeita é que ele cumpre a sentença da morte no lugar deles, e nesse crédito da justiça perfeita que os eleitos são justificados por Deus. Então, Jesus Cristo, ele cumpre todos os rigores da lei, todas as ordenanças da lei, e aí é justamente por isso que eles são justificados por Deus. Então, pelos méritos de Cristo, que a justiça de Deus foi satisfeita. E a justiça de Deus, ela é muito mais satisfeita nos méritos de Cristo do que se nós tivéssemos sido condenados e sofrido as dores do inferno eternamente. Então veja bem, a justiça de Cristo é muito mais perfeita, ela agradou muito mais a Deus do que se Deus tivesse condenado todos nós ao inferno. Porque a própria palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, quando Jesus ele cumpre e salva essas pessoas, então Deus fica muito mais satisfeito com os méritos de Cristo que com a nossa própria condenação. Jesus, o Deus homem, ele se torna então o representante judicial dos eleitos de Deus, ou seja, ele é o nosso advogado, ele que advoga a nossa causa diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 21, assevera essa questão dizendo: aquele que conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa justiça. O cumprimento da obra da justificação. A obra da justificação teve que ter um cumprimento. Como foi que essa obra foi cumprida? Na morte de Cristo. Quando Jesus morre, e a última palavra dele, ele disse assim: está consumado, lá na cruz do Calvário. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a sua obra foi concluída. E este era um termo usado no Império Romano quando a dívida era quitada. Após uma dívida quitada, nada mais poderia ser exigido do devedor. O eleito de Cristo teve a sua dívida quitada por Cristo e nada mais poderá ser cobrado dele. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Jesus diz tudo está consumado, ele está dizendo a dívida foi paga, não há mais nada a cobrar, não podemos mais exigir nada daquele que quitou a sua dívida. E então, após a dívida quitada, nada mais pode ser exigido do pecador. E é por isso que o diabo não pode nos acusar, não há acusação para nós, porque a nossa dívida toda foi paga pelo sacrifício de Cristo lá no Calvário. Então, depois de justificado, a pessoa passa a ter direito à promessa de Deus. Nós não somos apenas eleitos, justificados, mas nós passamos a ter direito das promessas de Deus. Quais são essas promessas, irmãos? A paz, primeira coisa. Nós éramos inimigos de Deus, quando somos justificados, nós passamos a ter paz com Deus. Não temos mais dívidas, acabou a inimizade e agora nós temos paz com Deus. O que temos mais? Certeza da salvação. Ora, se a dívida era que impedia nosso acesso a Deus, nós estávamos devendo a Ele e Ele estava em inimizade contra nós, agora a dívida foi quitada, nós fomos justificados, então nós podemos ter certeza da nossa salvação. E qual é a outra coisa? É a adoção como filhos de Deus.
Nós não fomos apenas justificados, agora não temos apenas certeza da nossa salvação, mas nós agora somos incluídos na família de Deus, ou seja, nós somos herdeiros do reino de Deus, nós fomos adotados por Cristo Jesus. São as bênçãos da justificação. Por exemplo, a primeira é a paz com Deus, depois a certeza da nossa salvação, nenhuma condenação há mais para nós, então nós temos certeza de que nós somos salvos e somos adotados como filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 garante isso dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Deus amou de tal forma, mandou seu Filho, nos redimiu, nos justificou e agora nós somos chamados filhos de Deus, herdeiros da glória eterna. A justificação não garante santidade plena ou honras ou recompensas na vida terrena, né? Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. A justificação, ela garante as bênçãos celestiais. Ainda que nós somos enormemente abençoados nessa vida, porque Deus é maravilhoso, mas a justificação, ela não garante essas coisas, ela garante a nossa justiça diante de Deus através do mérito de Cristo e as recompensas do reino vindouro, não aqui na vida terrena. Nada provindo do homem pode condicionar o favor de Deus. Então, os sofrimentos, esses sofrimentos terrenos não garantem compensação na vida futura. Ou seja, aquela pessoa que é sofrida, que passa por muitas dificuldades aqui, de extrema pobreza, de doença, esses sofrimentos não garantem a vida eterna, não garantem a entrada dele no céu. E nem a fé, aquelas pessoas que acham que têm uma fé, né, a fé pretensiosa que nós chamamos, que provém deles mesmos, nem as obras sociais, pessoas que fazem grandes obras sociais, nem caridade, aquelas pessoas que ajudam os outros, nem mesmo a dedicação no serviço religioso, a dedicação do serviço que você faz à igreja. Isso não garante a sua justificação, porque a justificação ela é unicamente pela graça de Cristo, pelo amor de Deus, refletido na graça que nos é dispensada pela bondade maravilhosa e pelo grandioso e maravilhoso sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz. Isso é a única coisa que garante a nossa justificação. Efésios 2, capítulo 8, afirma isso dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O propósito da nossa justificação. Por que Deus nos justifica? Primeiro propósito é para a glorificação eterna de Deus. Então, Deus nos chamou, Deus nos elegeu, Deus nos glorificou, nos justificou para quê? Para a glória do seu nome e para a sua glória eterna. Efésios 1,6 diz que fomos justificados para o louvor da glória da sua graça, para o louvor da glória do seu grande amor que Deus realizou para nós, que Deus nos deu e que nós vamos ser eternamente gratos. Aqui nesse mundo nós devemos ser gratos a Deus, devemos glorificar a Deus pela sua grande salvação e viveremos na eternidade glorificando a Deus porque Ele nos salvou, porque Ele nos livrou da condenação eterna. Então, em primeiro lugar, é para a glorificação eterna do próprio Deus. E, em segundo, para a glorificação eterna do justificado, no nosso caso. A palavra de Deus diz que aquele que chamou a esses, Ele também justificou, ao que justificou, Ele santificou, e ao que santificou, esse glorificou. Então, a semelhança de Cristo, nós também seremos glorificados, viveremos no paraíso, livre do poder do pecado, com os nossos corpos glorificados, eternamente dando glória a Deus. Os glorificados dando glórias ao Todo-Poderoso, ao nosso Deus maravilhoso, que nos redimiu e que nos glorificou. A glorificação não é uma coisa inerente de nós mesmos, mas é uma coisa
que vem de Deus, que Ele nos glorificou. Não é nós que temos glória em nós mesmos. E todos os crentes, eles são igualmente justificados. Não adianta aqueles crentes que são orgulhosos, que acham que são mais glorificados que os outros, né? São mais santos que os outros. Não. Não existe níveis maiores de glorificação. Ninguém é mais de justificação, ou melhor. Ninguém é mais justificado do que o outro. Pode ser o homem que tem o maior ministério e pode ser a pessoa mais simples. Se ele foi justificado, a justificação é igual para todos. E ninguém mais, nesse caso, ninguém é mais justificado do que o outro. E outra coisa também que nós vemos é que um Deus santo, todos os eleitos são também santificados. A palavra de Deus diz que todos os eleitos são santificados, porque um Deus santo, como é o nosso Deus, ele não pode receber um pecador em sua comunhão. Então, todas as pessoas que vão para o céu é porque eles foram justificados, eles foram tornados justos, eles foram libertados de seus pecados foram perdoados, e assim eles podem comparecer na presença de Deus. E todos os eleitos são justificados para sempre. Essa é uma coisa maravilhosa. A justificação não é uma coisa que você tem hoje e amanhã perde. Não, a justificação, o eleito, ele é justificado. O justificado, ou seja, ele é o eleito. Ninguém pode ser justificado sem ser eleito. Então ele foi eleito, então ele é justificado e nunca mais cairá de sua justificação e nem de sua eleição. Deus é um Deus que não muda. Se um dia Ele nos elegeu e se um dia Ele nos justificou, nós nunca mais perderemos isso. Aí você diz, mas tem tanta gente que faz coisa errada, que peca. Sim, nós continuaremos sendo pecadores. Tem muitos irmãos, tem uns que levam a vida mais normal, mas tem outros que dão muitas cabeçadas. Mas no tempo certo eles virão ao Senhor, se arrependerão dos seus pecados, porque Ele é um justificado, e porque Ele é um eleito, e porque Ele vai ser glorificado. Então o justificado é eleito e nunca mais cairá da sua justificação, nem de sua eleição. Se fomos eleitos, irmãos, agora tem esse porém, né? Se nós fomos eleitos, alcançados pelo chamado eficaz, se nós somos justificados e adotados na família de Deus, nós devemos dedicar a Jesus todo o nosso amor e obediência no cumprimento de seus mandamentos, como reconhecimento de sua maravilhosa graça que nos alcançou. É incompatível uma pessoa que é justificada, que foi eleita, justificada e está no processo de santificação, viver de forma desregrada. Uma vida desregrada, ela não demonstra que essa pessoa é uma pessoa eleita, que é uma pessoa justificada e que está se santificando para ter um encontro com o Senhor. Então, a marca dos que são eleitos de Deus é a obediência. É uma vida ilibada, uma vida consagrada, uma vida de testemunho, de obediência, de gratidão, de glorificação do nome do Senhor. Nós fomos justificados e fomos alcançados pela graça não para viver mais em pecado, porque a palavra de Deus diz que nós fomos mortos com Cristo para os nossos pecados e fomos ressuscitados para uma vida nova, uma vida em novidade de vida, vivendo de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por essa palavra maravilhosa, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que cada dia possamos valorizar todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, vivendo de forma agradável e obediente na Tua presença. Nós agradecemos pela Tua justificação, porque nós não temos merecimento, mas a Tua graça nos alcançou e pelo sacrifício de Jesus nós fomos tornados justos e podemos comparecer
a tua presença e ainda assim sermos adotados como os filhos do Senhor e participante do teu reino eterno. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe-nos.